Sabe uma coisa curiosa da nossa língua? Às vezes, as menores palavras são as que têm o maior peso. Uma única sílaba, cara, pode virar uma frase de cabeça para baixo, transformar alegria em tristeza num piscar de olhos. E hoje, a gente vai ver exatamente isso. Como um poeta usa essa mágica para mudar completamente o jogo. E por falar em palavras pequenas e poderosas, quem aí nunca deu uma travada na hora de usar mas e mais? Pois é, o som é quase idêntico, se escreve de um jeito muito parecido e aí a confusão tá feita, é super comum. Então, vamos mergulhar nisso de vez. Dá uma olhada no que acontece nessa frase aqui. Ele queria mais, mas não sabia o que faltava. Olha só, as duas aparecem uma do lado da outra. E é aí que a gente saca que, de jeito nenhum, elas podem ser trocadas. Se a gente inverter, o sentido vai para o espaço. Mas por quê, né? Olha, o melhor jeito de entender o poder de uma ferramenta não é lendo um manual, mas vendo um artesão de verdade trabalhando com ela. Por isso, por um momento, vamos deixar a gramática um pouquinho de lado e mergulhar de cabeça no universo da poesia. E o nosso mestre de hoje é o poeta português Bocage. A gente vai analisar um soneto dele para ver, na prática, como ele brinca com essas duas palavrinhas e cria um impacto emocional, nossa, gigantesco. Vamos fazer o seguinte, primeiro, vamos ouvir o poema inteiro. Tenta visualizar a cena que ele está pintando, sentir o clima que ele cria antes da grande virada. Olha, Marília, as flautas dos pastores. Que bom que soam, como estão cadentes. Olha o Tejo a sorrir, te olha, não sentes os zéferos brincar por entre as flores? Vê como ali, beijando-se os amores, incitam nossos ósculos ardentes, elas de planta em plantas inocentes, as vagas borboletas de mil cores. Naquele arbusto o roxinol suspira, ora nas folhas a abelhinha para, ora nos ares sussurrando gira. Que alegre campo, que manhã tão clara. Mas tudo que vês, se eu te não vira, mais tristeza que a morte me causara. Sentiram a vibe? O poeta começa literalmente pintando um quadro com palavras. Ele não está só descrevendo um lugar qualquer, ele está construindo um verdadeiro paraíso para sua amada, a Marília. E o mais legal é como ele faz isso. Ele usa todos os sentidos. É o som das flautas, a visão do rio Tejo que parece que está sorrindo, o toque dos ventos, o colorido das borboletas, o canto do roxinol, o zumbido da abelha. É um cenário de perfeição, sabe? Um mundo feito de pura alegria. Então, durante 11 versos, a gente vai sendo levado nessa onda de beleza. Tudo é perfeito, super romântico, feliz. A gente quase acredita que é só isso, um poema de amor bonitinho sobre um dia de sol. E é exatamente aí que o poeta nos dá uma rasteira. E essa rasteira, essa surpresa, o verdadeiro coração do poema está toda concentrada ali, nos dois últimos versinhos. É aqui que o jogo vira completamente. Pensa num cabo de guerra. De um lado, a gente tem 11 versos de pura felicidade e beleza. Do outro, puxando com uma força danada, tá o sentimento real do poeta. E o que tá ali no meio, segurando toda essa tensão? Uma única palavrinha. Que alegre campo! Que manhã tão clara! Mas, tudo que vês se eu te não vira, mais tristeza que a morte me causara. Sacou a jogada? A palavra mais entra como uma faca mesmo, cortando toda aquela felicidade que ele construiu. Ela simplesmente nega tudo que veio antes. A beleza não importa. Aliás, pelo contrário, ela causa dor. Tá, mas como isso funciona na prática? Tipo, na gramática mesmo. O que dá para essas palavras esse poder todo? Bom, a resposta está na função de cada uma delas. O mais é o que a gente chama de conjunção adversativa. O nome técnico já entrega tudo. Ela introduz uma adversidade, um contraste. E isso mostra perfeitamente o que o Bocage fez. Ele apresentou a ideia A, que dia lindo, e aí ele joga o mais para introduzir a ideia B, que é o oposto total. Esse dia lindo, na verdade, me causa uma tristeza profunda. Beleza, e o mais? O papel dele é outro. Ele não tá ali para contrariar, ele tá ali para botar lenha na fogueira, para intensificar. Depois que o mais virou o jogo e trouxe a tristeza, o mais chega para dizer o tamanho dessa tristeza. Não é uma tristezinha qualquer, é mais tristeza que a morte. Entende? Ele aumenta o volume do sentimento. Então, para ficar bem claro, o mas cria oposição. Ele muda a direção da conversa. Já o mais indica quantidade. Ele aumenta a intensidade do que já está sendo dito. O mas virou o leme do navio.
e o mais acelera o motor, mas na nova direção que o mas apontou. Um quebra a expectativa, o outro aprofunda ela. No final das contas, o que o Boccaccio ensina pra gente aqui vai muito além de uma regrinha de gramática, né? A gente aprende sobre como a linguagem pode ser econômica e, ao mesmo tempo, ter uma força absurda. Pensa bem, sem aquele mas, a gente teria um poema de amor bonitinho, legal. Mas com ele, a gente tem um poema, nossa, devastador, sobre como a ausência de alguém pode fazer o lugar mais lindo do mundo parecer uma tortura. Uma única palavra de 3 letras foi o pivô de toda a emoção e de todo o significado do poema. E tudo isso me faz pensar numa última coisa. Se uma palavrinha como mas consegue fazer esse estrago todo, imagina quantas outras palavrinhas pequenas, que a gente usa todo dia sem nem pensar, também têm esse superpoder de virar o jogo completamente. Fica aí a reflexão. A nossa língua está cheia desses pequenos gigantes.